Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos pelo Governo. Em 3 anos, o Governo PS deixou por executar cerca de 2 mil milhões de euros de despesa orçamentada. Nos 4 anos da anterior legislatura de Passos Coelho, deixou apenas cativos 1.950.000 euros. Falamos ainda do PSD. Há ou não uma guerra interna? Vamos então aqui ver a entrevista de José Silvano e também as declarações e tentar perceber se existe ou não uma guerra interna no PSD. Falamos do relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Revela que as escolas violam as suas próprias regras para subir as notas. Falamos de sinistralidade rodoviária. Números aumentam este ano. Na política internacional, Macron deixou um desafio a Merkel: refundar a Europa. São estes os temas que temos hoje em análise segunda-feira. Comigo em estúdio Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Falamos então do governo de Costa, superou cativações do PSD-CDS. Como é que podemos encarar estes números? Olá Helena, olá aos telespectadores. São números que relativamente ao executivo anterior, já levam um valor considerável, ou seja, em 3 anos tem cerca de 2 milhões de euros, enquanto que Passos Coelho, no seu exercício, cativou 1.950 milhões. O que acontece? O que é importante dizer aqui? É importante referir que nós estamos aqui em 2 períodos distintos, em que o governo de Passos Coelho, numa altura em que a nossa economia tinha um apoio exterior, e esse apoio obrigou, entre aspas, a que o próprio exercício desse governo tivesse aqui digamos, algum cuidado para que atingissem as metas. Ora, nenhum governo é imune à pressão de Bruxelas, nenhum. E todo aquele governo que faça frente... Nem a Itália, Manuel António Ribeiro. E era aí que eu queria chegar. Nós vemos o caso da Itália, que apesar de todo este confronto, a Grécia teve inicialmente uma tentativa, digamos, num dos exercícios do atual executivo, e o que é certo é que acabaram por ceder. É inevitável. Ora, aqui Centeno, que é digamos, o homem responsável por este percurso, estamos aqui a falar, em 2016 ficaram por gastar 942 milhões, em 2017 ficaram por gastar 563 milhões e estamos em 2018 ficarão a rondar os 500 milhões. Ora, isto prefaz os tais 2 milhões, como diz a Helena, muito bem. Ora, isto para quê? Para conseguir cumprir com valores de déficit, se calhar na nossa história, nunca atingidos. O que é importante referir? É importante referir que nós temos 2 hipóteses. Estas cativações claramente deram fruto. E deram fruto porque hoje Portugal recorre a empréstimos com juros muito mais baixos. Neste momento Portugal consegue fazer empréstimos para pagar dívida com juros e abater juros muito mais baixos. Com estes valores alcançados em termos de déficit, Portugal tem outra abordagem com a União Europeia. Isto tudo para dizer que nenhum governo está imune às relações e às diretrizes europeias. E todos os países que conseguirem converger, e vamos já falar sobre a não convergência desse espírito europeu, todo aquele país que não seguir as regras estipuladas tem algumas dificuldades depois de implementá-las no seu próprio país. Por outro lado, também dizer que nenhum do executivo, quer Passos Coelho e António Costa, tiveram estas cativações como um propósito, eu diria, eleitoralista. Não vejo assim. Vejo sim como uma salvaguarda
para que poder alcançar os melhores resultados possíveis enquanto fazia o seu exercício. Eu acho que Passos Coelho fez, relativamente às cativações, e neste caso Vítor Gaspar teve um papel, tanto Maria Luísa Albuquerque, mas eu diria que este executivo de António Costa vai ultrapassar, já ultrapassou e vai ultrapassar até o final do seu mandato o valor que PSD e CDS tiveram como cativações. Manuel António Ribeiro, as principais críticas que se prendem a esta gestão orçamental de Mário Centeno, quer pelos partidos da oposição, quer também pelos partidos que sustentam o governo, prende-se precisamente com o facto de considerarem que é uma forma de mostrar a Bruxelas compromisso e rigor nas contas públicas. É verdade, isso é inequívoco, até porque estão dependentes sobre a varinha mágica, passa a expressão, e as regras impostas pela União Europeia. Eu acho que a oposição utilizaria uma outra abordagem. Eu, em vez de estar a dizer que é para ser subordinados das regras de Bruxelas, eu diria que algumas dessas cativações poderiam ser libertadas para recursos e para serviços que todos nós temos visto quase todos os dias, que estão débeis. O caso de hospitais com poucas condições, alguns deles, o investimento nos hospitais, o próprio investimento na ferrovia, e o próprio investimento até em carreiras profissionais ou até em funcionários. Ora, se os partidos dissessem isso, houveram cativações, mas há muitas coisas que precisavam de recursos e não estão a ser corrigidas ou não estão a ser investidas e degradadas porque não foi dinheiro aplicado. Eu acho que era preferível trazer isso a público do que estar a dizer que estas cativações são porque terão que ouvir e terão que respeitar a decisão de Bruxelas. Mas é inequívoco, se nós vivemos numa União Europeia, é óbvio que as regras vêm determinadas desta união de países. Se não forem respeitadas as orientações, nós passamos a estar aqui a acelerar uma desintegração da União Europeia. Eu acho que é isso e não é isso que se pretende. Muito bem. Manuel António Ribeiro, nosso primeiro tema de hoje, então, que foi possivelmente a notícia que marcou esta segunda-feira. O governo de Costa superou cativações de PSD, CDS, PP. Passamos agora então ao próximo tema. Agora falamos do PSD. Manuel António Ribeiro, numa entrevista de José Silvano ao Diário de Notícias, o deputado e secretário-geral do PSD diz não ter dúvidas de que caso das presenças veio do interior do PSD e diz mesmo que se guerra interna não parar, PSD não terá bom resultado. Manuel António Ribeiro, de facto há uma guerra interna dentro do PSD e esta entrevista de José Silvano ao Diário de Notícias deixa mesmo isso claro. Quando temos um secretário-geral, ele próprio dizê-lo, quem somos nós para dizer que não? Então, ou seja, quer dizer que ele vive no dia-a-dia essa tal guerra interna que existe. Todos nós, eu acho que aqui Rui Rio tem uma particular responsabilidade, porque assim ele é que é o líder, não vamos estar aqui com meios rodeios. Eu acho que Rui Rio tentou colocar os seus valores, os seus princípios e a sua metodologia, mudando o partido numa lógica mais, digamos, mais aberta, mais social-democrata, mas o que é certo é que ele não conseguiu conquistar a empatia de todos os militantes. E nós já vimos, nós olhamos para trás, vemos líderes como Santana Lopes e vemos os problemas que teve, Luís Filipe Menezes, vemos os problemas que teve, e Luís Marques Mendes, os problemas que teve, ou seja, todos nós, e inclusive até Passos Coelho, também houve um período, ou seja, as lideranças do Partido Social Democrata não são fáceis, eu até diria, não é pelo próprio ADN do partido, mas é por uma sede de poder de grupos que se juntam e que se encontram. E quando há a empatia entre os responsáveis desses, não é os líderes desses grupos, mas alguém que... uns que, digamos, que de alguma forma tutelam essa
essa autonomia, acabam por ditar o destino do líder. E o que está a acontecer aqui é mesmo isso. Ou seja, internamente tudo se faz, nomeadamente na bancada parlamentar, tudo se faz para denegrir a imagem do líder, numa lógica de que vamos deteriorar de tal forma para que possamos criar eleições. Ora, se o Partido Social Democrata, neste momento, tem as sondagens que tem, e a última com 24%, salvo erro. Ora, isto demonstra claramente que o partido, que Rui Rio não consegue internamente, eu até digo, até nem internamente, é externamente, estes 24% de facto são fracos, ficam aquém, mas internamente não consegue criar união. Ora, como não consegue encontrar união, com as eleições, já as europeias à porta, e depois as próximas, as legislativas, nós estamos perante um dos resultados, o PSD vai estar perante um dos piores resultados de sempre. Já se antevê aqui também um desaire nas eleições, Manuel António Ribeiro, e é também uma forma de José Silvano dizer que Rui Rio não tem culpa pelos resultados futuros. Eu diria, eu não concordei com o Silvano, acho que o responsável é sempre o culpado, não é por ser o líder, é para os bons e para os maus resultados. Agora, não ajuda, e aí o deputado Silvano também não esteve bem na fotografia, independentemente de assinar ou não assinaram a deputada dizendo que foi por lapso, mas ninguém usa uma password, e se usa não deviam usar, e com o mais agravante, até porque mesmo depois dessa assinatura já veio a público de que Silvano tem tido várias iniciativas em que entra no Parlamento, assina, passar 5 minutos está a sair, porque tem que representar o seu cargo político. Traz aqui um tema à baila e que não ajuda o PSD, que é mais uma machadada, digamos, ao percurso do Rui Rio, que é aqueles que acumularem funções de deputados e cargos políticos no seu partido têm que ver como é que vão conjugar. Porque eu não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo. Isso é impensável. Ora, como têm funções que coincidem, automaticamente tem que ser pensada como é que podem fazer isso. E só há uma hipótese. Ou está num lado ou está no outro. E se está num lado está isento. Se não está num lado, não pode estar no outro. Quer dizer que, se estiver a representar o partido, não pode estar a representar o Parlamento. Ponto final, parágrafo. E por último, e aí agora também em conclusão, o Rui Rio, enquanto não tiver estes episódios a aparecerem constantemente e não tiver a união dentro do partido, que eu cada vez mais tenho dúvidas que a vá conseguir, eu acho que o Rui Rio vai ter vida difícil até às eleições e não sei qual será digamos, o percurso dele depois das mesmas. Até porque José Silvano é claro e diz mesmo que a denúncia de que não esteve presente partiu do próprio partido. É verdade, ou seja, demonstra claramente de que internamente... Há um mal-estar evidente. Há um mal-estar e não só. Isto até é uma falta de conduta, ou seja, porque é que alguém está a denunciar um colega que, refira-se, esta denúncia ela é mais que tem mais que significado, porque isto é uma conduta incorreta. Falta saber se, e eu admito perfeitamente e quero acreditar que todos os deputados têm o seu dever de representar ao mais alto nível os cidadãos, e nem passa para a cabeça que hajam lá deputados que façam o que foi feito neste ou noutros casos semelhantes. As passwords são individuais e intransmissíveis, e admito perfeitamente com este caso que vá ser levantado no futuro algumas medidas de fiscalização e até, digamos, a acumulação de funções entre deputados e dirigentes nos partidos. Manuel António Ribeiro, ainda estamos a um ano das eleições, mas podemos já aqui também abordar a questão de qual será o futuro de Rui Rio dentro do PSD. O futuro do Rio, se continuar com estas, diria, com estas, não é sabotagens, mas é quase, vai ter vida muito difícil em continuar o seu percurso como líder do PSD.
ele com toda a sua boa vontade e com todo o seu esforço, vai tentando conseguir que o partido seja oposição. Não é feliz em fazer oposição de uma forma visível, mas essa felicidade também não é fácil de fazer porque está lá o Rui Rio, mas não vejo quem pudesse fazer uma oposição que colhesse eleitorado, porque os resultados, o Partido Socialista vive nesta altura dos resultados da economia, resultados dos déficits, resultados dos juros baixos que Portugal agora oferece, da taxa de desemprego, ou seja, os resultados são positivos. E a conjuntura europeia e mundial ainda favorece. Ora, é difícil fazer oposição com um cenário destes, Rui Rio. E como se não chegasse, internamente tem oposição ao seu exercício. Ora, será muito difícil. Não tenho dúvidas nenhumas que os resultados das eleições irá ainda criar mais problemas para a sua gestão. Muito bem. Uma entrevista então de José Silvano ao Diário de Notícias, com algumas afirmações relativas então a uma possível guerra interna no PSD. Então, esta também aqui é a grande questão. Manuel António Ribeiro, falamos de educação e falamos das escolas. Um relatório da Inspeção-Geral de Educação e Ciência revela que as escolas violam as próprias regras para subir as notas. A notícia é do Jornal Público, diz que os estabelecimentos fazem, então, vista grossa aos critérios de avaliação. É verdade. Faz-me uma confusão e nós vamos já falar sobre outro tema que tem a ver com a fiscalização. Aliás, nós começamos por que é a falta de fiscalização no Parlamento sobre as presenças e quem assina, quem não assina, se está ou não está. Ou seja, em todo o processo tem de haver uma monitorização e fiscalização, todo o processo, todas as atividades do nosso cotidiano. E este é mais um. A Inspeção-Geral Educação e Ciência decidiu fazer uma inspeção a estas 12 escolas. Ora, e na inspeção dessas 12, salvo erro, 8 eram 8 escolas privadas. Ora, isto quer dizer que com uma ação de fiscalização conseguiu logo de imediato obter resultados. E quais foram os resultados que se obtém? É óbvio que a forma de avaliação em algumas disciplinas, quando se remete para uma percentagem para o aproveitamento, para a assiduidade, para a avaliação oral de uma apresentação, remete e dá a possibilidade a que o professor possa, de alguma forma, gerir essa percentagem de pontuação. Ora, isto, o que é que pode, e daí a especulação ou a inflação das notas que ficam logo expostas, é que se não houver, digamos, os professores não forem corretos na avaliação, neutros na sua avaliação, podem perfeitamente aqui ter esta percentagem para inflacionar as notas. E era o que acontecia. Ora, esta inspeção conseguiu, de alguma forma, e depois viu-se nos exames, porque depois os alunos até acabam por ter grandes notas, mas depois há um diferencial enorme quando avançam para os exames. E a culpa, muitas das vezes, depois é mais fácil remeter de que o exame era difícil, que não estavam à espera daquelas perguntas. Há uma série de explicações. Há uma série de explicações, mas esta equipa inspetora conseguiu, descobrir esta margem que os professores têm, nomeadamente a disciplina de português, em que tem a componente oral, em que podem, nessa margem, dar 20%, ou seja, estamos a falar 20 valores, quer dizer que é a nota máxima para a sua apresentação oral. Ora, o que não batia a cara com a careta, porquê? Porque na sua análise escrita, as notas não correspondiam a esses valores. Ora, estas recomendações que foram dadas por esta equipa inspetora colheu logo frutos. Quer dizer que nos exames, aí, depois dessas recomendações, conseguiram ter valores dos exames já próximos dos valores das notas. Isto, e em resumo, o que é que concluímos? Concluímos quando há inspeção, quando alguém sabe que pode ser inspecionado, a margem para correr algum destes riscos
com o propósito dos rankings e de ser os melhores, o valer não é valer tudo, mas quase, conseguimos corrigir comportamentos como este que foi corrigido. E espero que estas ações de fiscalização se estendam pelo resto do país. Muito bem. Manuel António Ribeiro, depois então de analisarmos aqui o relatório da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, falamos de sinistralidade rodoviária e os números dizem-nos então que precisamente aumentaram este ano. Manuel António Ribeiro, o principal problema está no comportamento dos condutores ou é necessário aqui haver uma maior aposta na prevenção? E eu diria, Helena, pegava nas suas duas sugestões e punhas as duas no mesmo patamar. São precisas as duas coisas, é a minha opinião. E depois ainda acrescentava uma outra, tem a ver com a responsabilidade do Estado enquanto responsável máximo pela manutenção, conservação e até concessão e sinalização das estradas de Portugal. Ora, nós não podemos ter, é óbvio que a Helena disse muito bem que é a questão cultural que cada automobilista tem. Há aqueles que são mais arrojados e que têm comportamentos de riscos e estes devem ser punidos severamente. Ou seja, todos aqueles que conduzem com efeito de álcool não devem ter tolerância nenhuma, não é tolerância zero, não tem, porque hoje conduzir um veículo é ter uma arma nas mãos. Porque eu posso iniciar uma marcha e posso nem chegar ao fim, ou seja, posso morrer nesse percurso, porque alguém se lembrou de não cumprir com as regras básicas de trânsito. Então a questão do álcool é uma coisa que eu não posso aceitar. Mas para além disso, e estamos a falar de comportamentos de risco, devem ser severamente punidos. Mas também há outros que passamos à margem. Hoje, os veículos cada vez têm mais aparelhagem. Fala só do telemóvel. Mas não é só o telemóvel que distrai. Porque hoje as viaturas têm os ditos ecrãs com GPS. Um automobilista, e tem acontecido acidentes, vai a conduzir e olha para o GPS. Olhar para um GPS é exatamente a mesma coisa do que com o telefone. Até se calhar nem sei se é mais perigoso, até é capaz de ser mais perigoso, porque desvia o olhar da estrada para... Ora, isto são tudo, questões que interferem de alguma forma com o risco, com o perigo da condução. Para além disto, e acrescentava, é inadmissível que o Estado permita que as concessionárias não dejam um exemplo. Por exemplo, eu vou numa via e essa via, vou falar em vias que são pagas pelos utilizadores. A partir da meia-noite, há muitas concessionárias que estão a desligar os nós. Então, mas em vez de aumentar a segurança, diminui-se a segurança? Então, onde é que está aqui a fiscalização? Os nós são iluminados porque a lei assim impôs, porque são zonas de acessibilidade difícil. Ora, elas têm que ser eliminadas. A partir da meia-noite são desligados. Ora, depois há despistes nas saídas ou nas entradas, porque a visibilidade é minuta. Ora, nós estamos aqui a falar de uma série de problemas que uma tem a ver com a manutenção e a concessão e outra tem a ver com os comportamentos e com a cultura do condutor. Não falamos ainda da prevenção. Tudo isto dá em que tem que haver fiscalização. Para quê? Para que se possa punir quem prevarica. A prevenção, e muito bem, Helena, é fundamental que haja prevenção para... Eu já nem falo na questão da conservação das estradas, porque muitas delas, nomeadamente municipais, estão em estado questionável, mas também é importante que a prevenção, e para concluir, é importante que na escola se fale sobre o perigo da condução, o perigo de circular na via pública, porque na escola começam e nascem os futuros condutores, e acho que é uma aposta a ter nos nossos alunos. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora para a política internacional, que é o último tema que temos hoje em análise, e falamos do Macron, que desafia Merkel a refundar a Europa. Como é que podemos encarar este desafio de Macron relativamente a Merkel? França e Alemanha têm uma responsabilidade maior relativamente ao projeto europeu, Manuel António Ribeiro? Eles têm logo à cabeça por terem a dimensão que têm dentro da União Europeia, ponto. Mas, para além disso, há óbvio que a relação do passado e a memória do qual os vários países europeus estão a celebrar o fim da guerra
e as vítimas da Guerra Mundial, o importante é retirar daqui que sentido é que o que foi e será que queremos passar outra vez pelo que passamos. Esta é a questão focal. Mas também não é com o caso do Brexit que vai ajudar a ter este refundar a Europa. Mas é óbvio que estes dois países têm um poder e até diria uma responsabilidade de poderem mudar e refundar a Europa. Só que para refundar a Europa, e eu, se falei sobre o Brexit, também com ele posso retirar uma outra conclusão. Eu nunca vi a Europa tão unida relativamente ao Brexit como vejo hoje. Ou seja, todos os países da União Europeia uniram-se para, entre aspas, não é contra o Reino Unido, mas quase dizendo que nós não abdicamos destes princípios. Ora, eu acho que, e aí Macron pode ter esta felicidade, que é pegar nesta união que existe sobre a União Europeia, o espírito da união destes países, e dizer, nós vamos dizer ao mundo que há coisas que não podem ser feitas e esse caminho é um caminho quase que de precipício. Mas a pergunta que se faz é como é que vamos colocar isto em prática? Não, António Ribeiro, Macron, precisamente que este fim de semana se viu a braços com diversas manifestações por causa do imposto dos combustíveis. Manuel António Ribeiro, muito rapidamente, que comentário também lhe merece estas manifestações, então, que se fizeram sentir durante este fim de semana em França? São manifestações legítimas, em que a questão aqui é os aumentos dos combustíveis, as taxas que Macron entende quase que numa lógica de vamos envergar... E mantém-se irredutível também nesta questão. Irredutível, que é para envergar para que haja uma diminuição da pegada ambiental, cumprindo com os objetivos, e que é óbvio que é com este percurso que os combustíveis fósseis têm que começar, digamos, a desaparecer do nosso planeta, e é lógico que esta transição, esta transformação demorará algum tempo e vai haver alguma contestação, porque é óbvio que ninguém gosta de pagar mais impostos e os franceses deram aqui uma posição dura de que não aceitam ou não querem aceitar as medidas que Macron está a impor relativamente aos combustíveis. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos hoje o Espaço Opinião. Voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira. Até para a semana. Boa semana. Boa semana. O desafio, então, de Macron a Angela Merkel no fecho deste Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.